Em Lucas, no capítulo 14, se você for rápido de endereço, abre lá, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos começar no versículo 25. Lucas 14, 25. Nesse texto, o Senhor Jesus, de uma forma assim muito clara, ele pontua o que significa ser seu discípulo. Verso 25 começa dizendo: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse. Antes de falar do que ele disse, deixa eu fazer uma observação. Quando você estiver lendo os evangelhos e perceber que a Bíblia destaca que tem muita gente, grandes multidões, você vai perceber que de forma recorrente Jesus para e diz: deixa eu explicar para vocês como que a coisa funciona. É quase como se ele dissesse: pelo tanto de gente aqui, eu acho que vocês não entenderam. Não significa que ele não quer as multidões. Significa que ele sabe como funciona o coração e a natureza do homem. Ele está olhando para eles e dizer: deixa eu explicar. Porque pode ser que alguns de vocês não entenderam o que estão procurando. Então ele entra no verso 26 dizendo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ou você me põe à frente de tudo e de todos, inclusive de você, ou você não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem um discípulo muito bom e tem um outro nível que é o discípulo meia boca, mais ou menos. Ele está dizendo: ou você me põe à frente de tudo e eu me torno a pessoa mais importante, mais amada, o centro e a prioridade da sua vida, ou você não pode ser meu discípulo. Aí ele continua no verso 27, e quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está aqui basicamente dizendo quanto custa ser um discípulo. Aí ele entra nos versículos 28 até o 30, com uma parábola, e depois no 31 e no 32 com a segunda parábola. As duas têm o mesmo significado. As duas falam que ninguém deve se lançar um empreendimento sem primeiro calcular quanto custa para ver se pode chegar até o final. Ele diz na primeira: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Do que Jesus está falando? De orçamento, planejamento financeiro? Sim, só como exemplo. A mensagem não é como eu e você devemos cuidar da nossa vida material e financeira. Ele pega essa lógica e aplica isso como um exemplo para algo que é espiritual. Verso 31 e 32. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Os dois textos dizem: calcula o custo do empreendimento. Se achar que não dá conta, vaza, nem começa o empreendimento. Do que é que Jesus está falando? Olha o verso 33, onde ele arremata: assim, pois, semelhantemente, igualmente, da mesma forma, da mesma maneira. Agora Jesus vai trazer a aplicação da figura. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. E sabe o que Deus espera? Que cada um de nós calcule exatamente, ponha na ponta do lápis, quanto custa ser discípulo dele. Em outras palavras, ele está dizendo: se você acha que não pode viver esse nível de senhorio, aonde ocupe esse lugar de prioridade, você nem deveria começar, ou tentar começar essa jornada. Pastor, não me falaram isso o dia que eu me converti. Deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato. Se o gerente do banco não te mostrou, você deveria ter lido. Meus queridos, servir a Cristo ou ser um discípulo de Cristo é muito mais do que um dia erguer a mão, ir no apelo, frequentar cultos. Nós precisamos permitir que Ele tenha governo pleno das nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E sabe, nós jamais vamos entender ou poder discutir esse conflito de vontade se não entendemos o reino de Deus, o próprio Deus, em primeiro lugar. E se Ele está em primeiro lugar, e se Ele de fato ocupa esse papel, então nós devemos a Ele plena submissão. Faz sentido para você? Bom, e se de fato as coisas são assim, o que nós devemos a Ele é essa plena submissão, rendição. Isso é o ponto que eu quero explorar agora. A entrega, esse nível de rendição, não é algo automático.
Não é porque você converteu, que alguém apertou um botão no céu e algo automaticamente passou a funcionar dentro de você. E agora você virou uma pessoa profundamente rendida e submissa a Deus e à sua vontade. Determinadas virtudes na vida cristã, elas se aprendem. Paulo, por exemplo, diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se é abundância ou escassez. Contentamento se aprende. Não, pastor, eu nasci de novo, tem que ter o contentamento dentro de mim. Não, você aprende. Contentamento e rendição, entrega, não estão na lista do fruto do Espírito. Amor, alegria, sim. À medida que você se rende à nova natureza, isso brota e começa a te governar. Contentamento e entrega se aprendem. Eu quero te dar uma outra ótica do que aconteceu no Getsemane, retratada no livro de Hebreus. Nós mencionamos isso brevemente naquela série de mensagens que eu falei sobre a teologia das lágrimas. Vamos lá, Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 a 9. A Bíblia diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, eu gosto dessa expressão, nos dias da sua carne, está destacando a humanidade de Jesus. Porque é importante mencionar isso, depois da morte e ressurreição de Cristo, essa condição em que Jesus se move limitado à humanidade foi mudada. Paulo diz em Colossenses 2 que nele, em Cristo, habita a plenitude, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, se ele abriu mão temporariamente de qualquer atributo, depois da ressurreição, essa condição muda completamente. Então a Bíblia faz esse destaque nos dias da sua carne. Isso nos lembra não só que era no tempo do ministério terreno, mas lidando com essa limitação da natureza humana que cada um de nós tem. A Bíblia diz, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Esse versículo 7 situa o acontecimento exatamente no Getsemane. Não apenas por causa das lágrimas e nas orações, mas a Bíblia é clara em dizer que isso aconteceu quando ele fez súplicas a quem o podia livrar da morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a interpretação de Hebreus, que ele estava clamando a quem poderia livrá-lo da cruz e da morte. E a Bíblia diz, ele foi ouvido por causa da sua reverência. Mas olha o verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu lembro na adolescência, o dia que eu prestei atenção pela primeira vez nesse versículo, eu parei de ler e fui falar para meu pai, está errado essa minha versão da Bíblia. Está dizendo que Jesus aprendeu obediência. Ele nunca pecou, como é que ele está aprendendo obediência? Ele foi obediente a vida inteira. O texto não está dizendo que ele não tinha obediência nenhuma e que ele estava aprendendo do zero. O texto sugere que a obediência é algo no qual eu e você crescemos e a níveis cada vez mais profundos. Ele é gerado sem pecado, ele nunca pecou. Mas nesse momento, pela primeira vez, ele está diante de um claro conflito de vontades. Deixa eu te dizer, a hora em que o meu e o seu coração será testado, é quando o conflito surge. Eu já vi gente dizendo, não pastor, eu sou submisso à minha liderança. Já vi mulheres dizendo, sou submisso ao meu marido. E alguns não são submissos. Eles estão vivendo uma harmonia espontânea. Enquanto o líder pensa igual, está tudo bem. É na hora que houver um conflito de vontades que nós vamos descobrir onde é que está o coração. Porque tem gente que não é que ele está se submetendo, ele concorda, então ele aceita. A submissão é quando você descobre o desejo de ir em outra direção. E agora você tem que abrir mão e se render a quem está numa posição diferente da sua. Nesse momento, pela primeira vez, Jesus está diante de um dilema da grande missão da vida dele que ele veio cumprir. É por isso que o texto de Filipenses diz, foi obediente até a morte. Ou seja, ele não obedeceu apenas mandamentos, ele tinha que obedecer o comissionamento pleno, a missão de ir à cruz por mim e por você. Só que a Bíblia está dizendo que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Que sofrimento é esse? Não está falando do sofrimento da cruz. O sofrimento da cruz acontece depois que ele já foi obediente e vai até o fim. Então está falando desse sofrimento interno, desse conflito que muitas vezes eu e você podemos ter e enfrentar. No entanto, a Bíblia diz, e tendo sido aperfeiçoado, verso 9, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando eu olho esse retrato de Jesus, isso para mim expande
essa humanidade, aquele conflito que está acontecendo no Getsemane, a um patamar onde nós percebemos que o próprio Jesus, que jamais havia pecado, quebrado um mandamento sequer, ainda está precisando aprender obediência em outros níveis. A pergunta com resposta óbvia é: e nós? Será que não temos níveis mais profundos de entrega? Nós precisamos entender que entrega é algo que se aprende, obediência é algo que se aprende continuamente. Quanto mais nos sujeitamos ao Senhor, estamos sendo aperfeiçoados. O aperfeiçoado não é só para quem tinha defeito. Jesus nunca havia falhado, mas ainda estava sendo aperfeiçoado, entrando em níveis de rendição cada vez maior. Alguém disse que ninguém fica bom em nada a não ser com treino. Eu quero te dizer que até na obediência e na entrega não deve ser diferente. Quanto mais nós praticamos, quanto mais exercitamos, mais nós aprendemos e mais nós crescemos. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, querido, muitas vezes a nossa dificuldade é que a gente não consegue avaliar que Deus tem algo melhor, porque muitas vezes nós estamos focados no que custa aquele sacrifício da vontade no momento. Jesus está olhando para a cruz. Ele está olhando, imagina, não apenas para o sofrimento físico. Ele entra num nível de agonia, a ponto de suar gotas de sangue. E, obviamente, como homem, ele está assustado diante do que ele vai enfrentar. A Bíblia é clara, diz que ele estava triste, a alma angustiada. E, de repente, ele pensa, é muito sofrimento. E o problema é que a maioria de nós sempre vai olhar para a entrega, para a rendição, como um sacrifício, como algo doído. Estamos abrindo mão de algo de valor, de algo que me dói, de algo que me machuca. O que muitas vezes nós deixamos de levar em conta é que não há nada que o Pai Celeste nos peça que possa ser caracterizado como injusto ou que seja para o nosso mal. Ainda que haja dores momentâneas, nós precisamos focar o resultado final. Quem está entendendo, diga amém. Semana passada, a Kelly me acompanhou uma consulta ao ortopedista. Estou na iminência entre essa semana e a próxima de fazer uma cirurgia no joelho. A Kelly diz, eu preferia não ter ido com você na consulta. Eu preferia não saber qual era a sua situação e nem o que é que eles vão fazer. Porque à medida que o médico, um irmão nosso em Cristo, começou a explicar o processo, né, a Kelly ficou assustada. Um problema congênito que eu tenho na cartilagem se agravou nos últimos anos. Por conta dele, o osso da junta foi acomodando de forma diferente, foi gerando uma pequena protusão e deformação óssea. O ângulo da perna começou a alterar. Quanto mais alterava, mais piorava a situação do joelho. Quanto mais piorava, mais entortava o ângulo da perna. Ele falou, pastor, eu tenho que corrigir a curvatura da sua perna em 15 graus. Isso significa que além de operar o seu joelho, nós vamos fazer uma osteotomia dupla. O nome é bonito, mas traduzindo, nós vamos quebrar 2 ossos da sua perna, o fêmur e a tíbia, para conseguir corrigir a angulação. E não bastasse dizer que vão mexer em cada um do osso de cima e de baixo e no meio, que é o joelho. Ele disse, o senhor vai ter um processo de recuperação lenta, porque nós vamos botar umas placas de platina aí no seu osso para ele recuperar legal. E ele disse, o senhor pode ficar de 60 a 90 dias sem poder apoiar no chão, sem uso de muletas. E de repente eu levo um susto, imaginando, vai quebrar aqui, vai quebrar ali, vai arrumar isso, vai parafusar aqueles negócios, não vou poder pisar. Eu falei, eu vou ficar parado durante 2 a 3 meses? Ele falou, não, pastor, 2 semanas de cama, no máximo 3. O senhor pode pregar na igreja, senta numa banqueta, chega de muleta, mas pisar no chão, apoiar, pode levar de 60 a 90 dias. Quando nós saímos, e a Kelly começou a valorizar o assunto, eu comecei a ficar assustado. Eu falei, nem eu tinha pensado, parece que era uma brincadeira até agora. E eu comecei a ficar meio tenso com aquele negócio, até que eu encontrei alguém, fui contar o que ia fazer, a pessoa olhou para mim e ela simplificou com uma frase. Ele disse, pastor, basicamente é aquele negócio, piorar para melhorar, não é? E de repente pensa numa frase simples que alinhou tudo. Eu falei, eu sei o que isso me custou até agora. É melhor piorar um pouco agora e ficar bom depois, do que em nome do não vou piorar um pouquinho e ficar ruim para sempre. E dentro de mim as coisas se resolveu, bora fazer a cirurgia. Por que eu estou dizendo isso? A maioria de nós não entende o que vem depois da entrega, o que vem depois da rendição. A Bíblia diz não apenas que Jesus foi aperfeiçoado,
Não apenas, né, que ele aprendeu a obediência, mas se tornou autor de eterna salvação para todos. A questão é o que vem depois. E muitas vezes a gente assusta olhando só para aquilo que está na nossa frente e não consegue enxergar o que vem depois. Eu vou, pastor, o senhor quer poder voltar a se exercitar, ter uma vida normal, passar o resto dos seus anos pregando tranquilo? Eu falei, quero. Ele falou, então olha lá para frente. E aí você precisamos entender o que vem depois. Não há ninguém que tenha praticado entrega e você olhe nas escrituras e diga, não se deu bem. Pastor, e aqueles mártires que se renderam a ponto de morrer? O livro de Hebreus diz que muitos deles não aceitaram o seu livramento. Não é que não poderiam ter um livramento, não quiseram. Disseram para Deus, nós não vamos usar o crédito. A Bíblia diz porque visava uma superior ressurreição. Quando eu e você nos encontramos, a recompensa da entrega aqui pode ter certeza que ela vem depois. Anos atrás, eu quero terminar com isso. Ouvi o pastor Francisco, nosso querido Chicão, chamo ele de Chicão, antigamente chamava de Pai Chico, alguns falam, pastor, parece pai de santo, é melhor não usar esse nome. Francisco pregou uma mensagem no momento de crise, daquelas que ele senta na frente da gente, prega pra gente. E ele me falou, olha, daqui a alguns anos, eu não tinha filhos ainda na época, ele falou, daqui a alguns anos você vai entender melhor, que talvez uma das maiores expressões de entrega é quando você lê na Bíblia, pais que entregaram os próprios filhos. Quando você for pai, você vai descobrir que não tem nada tão valioso, tão precioso pra gente como os filhos. Eu falei, por que você está dizendo isso? Ele falou, eu quero te citar 3 exemplos de pais que entregaram os seus filhos em contextos diferentes, que é o maior nível de entrega que se pode fazer. O próprio Deus, quando vai expressar o seu amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E de Gênesis 22, 2, Deus pede a Abraão. Deus diz a Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Mas eu digo para Deus, precisava judiar do velhinho desse jeito? Só pedir o filho já era difícil, tem que lembrar que é o único filho, o filho que ama. Ele diz, e o ofereça em sacrifício. Então Deus pediu esse nível de entrega. Abraão não ficou pensando no que perderia. Abraão ficou pensando na coerência de Deus. Se ele me fez uma promessa, eu não sei por que ele está pedindo algo tão contraditório. O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o garoto. Em outras palavras, o Senhor não vai se contradizer, a sua promessa vai se cumprir e eu não vou te negar nada, nem o filho da minha velhice que eu criei para receber do Senhor. Então ele diz, há determinadas entregas que nós praticamos porque Deus pede. E muitas vezes o difícil não é Deus te pedir algo. O difícil é você ver que Ele pediu para você e não pediu para mais ninguém. Eu fico imaginando Abraão, nunca ouvi falar que o Senhor pediu um filho para ninguém. E não tem nada antes nem depois. Eu fico à vontade de falar nisso porque hoje é algo bem resolvido, durante um tempo para mim não foi. Deus me pediu desde o início do meu ministério que não tivesse nenhum ganho pessoal com meus livros. E sempre tem um que de vez em quando chega achando assim que está com aquela mentalidade de gênio. Eu lembro quando os livros tinham passado já de alguns anos atrás de 1 milhão de exemplares distribuídos. Alguém falou, pastor do céu, se o senhor ganhar só o royalty, o senhor não precisava nem ter comissão de venda. Só o direito de autor. Ainda mais se fosse o internacional, que é $1 por livro. O dólar nem estava tão alto na época. Mas ele olhou para mim e falou, o senhor seria milionário. Eu falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Falei, o que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer que o diabo me mandou? Eu falei, não, só que vocês pensam parecido. Aí eu olhei para ele e falei, querido, você acha que eu já não fiz essa conta? Agora sabe qual é o nosso erro? Um dia eu até estava falando para Deus, eu falei, Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, você acha que se você não tivesse me obedecendo, você teria distribuído mais de 1 milhão de livros? Você está fazendo a conta se fosse seu. A pergunta é, se o dinheiro fosse seu e você não tivesse alinhado com o meu propósito, será que você teria tido esse resultado? Demora, às vezes, para a gente absorver algumas coisas. Com o tempo eu comecei a entender. Deus não apenas decidiu que Ele guardaria o meu coração, que me permitiria dar um bom exemplo, mas me deu o privilégio de semear uma quantia, exorbitante no reino de Deus.